E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael com as minhas anotações. Eu estou numa cruzada. Contra algumas pessoas que querem enganar vocês. Vou começar com algumas pessoas que, apesar de terem os discursos, na verdade, dessas pessoas terem uma ampla aceitação social, na verdade são discursos bem individualistas, pautados em práticas, em pensamentos anticientíficos, e eu vou fazer uma série de análises sobre essa questão que nós estamos vendo aí nas redes sociais, principalmente, eu não vou dizer, naquela rede social que tem mais foto, que você consegue postar suas histórias, né? Traduz aí para o inglês, e aí você vai ver do que eu estou falando, né? É muito importante separar as coisas aqui, né? Eu vou falar dos fuleiragens, né? Dos falastrões, dos enganadores, que sempre existiram na humanidade, mas agora tem outro nome, tem alguns nomes mantém, mas adicionamos alguns nomes novos, né? E separar bem os profissionais sérios, né? Eu vou falar dos coaches, né? Mas não de todos. Eu escrevi um texto, tem mais ou menos um mês sobre isso, num livro que eu estou produzindo. E no começo do livro eu separo bem quem é o coach, que é o treinador, que é a galera da educação física, da nutrição, ou até mesmo na gestão empresarial, né? No empreendedorismo nós temos várias pessoas sérias que lidam com a questão do que é o coach, né? Em várias ciências diferentes. Coach traduzindo livremente enquanto treinador, aquele que vai te ajudar, pegar na sua mão e te ajudar a romper os seus limites. O grande problema disso é, primeiro, quando o coach ele não se baseia nas evidências científicas. Ele é uma pessoa que não tem formação ou tem uma formação diferente do que ele se propõe fazer. Eu vou dar alguns exemplos mais à frente. Ou quando ele propõe simplificações de massa, né? Resoluções de massa. Então, saindo daquele coach que pega na sua mão, que é o seu treinador, que te leva a ser uma pessoa melhor na área que você quiser, para aquele coach que vende soluções milagrosas em massa para um grande número de gente, nós temos uma diferença muito grande, tá? Então, só para deixar bem claro, nesse primeiro texto eu pretendo fazer uma série de análises sobre o discurso desses coaches falsos, ou fuleiro, como a gente fala em Rondônia, para separar bem que eu tenho uma perspectiva sobre o treinador, sobre o coach, que é uma pessoa séria, tem formação, tem experiência e ajuda as pessoas, e tem esses caras, essas pessoas que estão querendo ganhar dinheiro e te enganar, tá? E aí qual é a proposta aqui dessa nossa playlist? Que a gente possa desmistificar o falso coach utilizando o conhecimento científico, principalmente das ciências sociais e humanas, para poder trazer essas questões, tá? Então vamos lá. O nosso tema de hoje, né, nós vamos ter alguns temas. O nosso tema de hoje é que o coach, o falso coach, o fuleiragem, ele traz sempre respostas simples, né, unicausais, que tem uma única causa, tanto para os problemas quanto para as soluções desses problemas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ao mesmo tempo em que ele afirma que todos os problemas têm uma causa simples, que você não resolve porque você não quer, ele fala que a solução, que claro, ele vai te vender bem caro, geralmente bem caro, também é simples e que ele conhece, tá? E que ele vende porque ele é uma pessoa bem legal, tá? Eu vou ler aqui alguns exemplos que eu peguei de várias páginas que organizam, né, essas pérolas da ciência, pseudociência. Vamos lá, primeira frase: você não consegue porque você não quer. Eu vou comentar as frases em grupos depois, tá? A segunda frase: a pessoa falou, eu não consigo achar um emprego. Qual é a resposta? Por que você não cria um emprego então? Outro caso: qual é a solução para a superlotação humana no mundo? Por que nós temos tanta gente no mundo e cada vez crescendo mais?
Ah, é porque não se valoriza a família. É a resposta do fuleiro. Outro faz um relato que utilizou hipnose para curar bactéria na próstata, sendo que os médicos e os biomédicos já tinham dito que aquela bactéria estava resistente a tudo, né? Todos os tratamentos conhecidos pelos aqueles cientistas, pesquisadores criados até então. Uma cantora famosa da década de 90 divulgando um batom que emagrece. Eu acho que eu vou comprar esse batom. E por que aí uma seguidora perguntando para uma coach por que ela sofre assédio na academia, que ela está cansada na academia de musculação. E a coach responde que ela sofre assédio porque ela está emanando uma vibração que os homens da academia sentem que ela está querendo ser assediada, ou seja, ela coloca a culpa na mulher pelo assédio. Isso é muito sério, né? E aí eu separei 4 tópicos rápidos para explicar esses exemplos e explicar como funciona a cabeça do coach falso, e para que você não caia nessas lorotas. Primeira questão é o individualismo extremo. Tudo que acontece no mundo é culpa sua e a solução está dentro de você. Claro, se você seguir o meu método para chegar lá. A pessoa está numa situação de pobreza porque ela quer. Eu vi alguns coaches econômicos, né, a maioria esmagadora não formada em economia ou administração, ou em nada semelhante, ou em matemática, enfim. Eu vi alguns coaches econômicos ensinando a investir o auxílio emergencial, sendo que a maioria das pessoas honestas que receberam auxílio emergencial utilizaram para comer ou pagar conta, né? Então aí é o nível de mau caratismo, né? De falta de caráter dessas pessoas. Eu vou citar aqui um psicanalista chamado Félix Guattari. O que o Félix Guattari ele afirma? Que os indivíduos, nós, né? Isso é uma análise, tem várias outras, que nós somos formados por 2 grandes estruturas: a estrutura subjetiva e os aparelhos sociais. Né? Aquela questão individual tem muito a ver com a psicologia, e os aparelhos sociais tem muito a ver com a sociologia, mas são 2 ciências que estão se comunicando, pelo menos na minha análise, o tempo todo. O que ele quer dizer com isso? Né? Que nós somos frutos de um fenômeno social, né, de estruturas sociais, ao passo que o nosso eu individual, a nossa subjetividade, reage a esses fenômenos, né? Então o que eu estou querendo dizer para vocês a partir desse psicanalista, mas se você pegar o Durkheim, Weber e outros sociólogos, você vai ter uma análise semelhante, é que, ok, o ser humano ele pode, deve, na verdade é ele que faz alterações na sociedade, mas simplesmente você abrir a boca e dizer para a pessoa a culpa é sua, ou vá lá e faça, você está dizendo isso a partir de uma opinião, né? Se você teve uma vida muito fácil e você chegou a um lugar muito bom na divisão econômica, isso é um fenômeno, isso é um fato e tem a ver com a sua história. Você não pode generalizar isso para todos. Se funcionou comigo, vai funcionar para todos? Não é assim que funciona. Cada um de nós é um indivíduo, né? A nutrição fala que cada um de nós tem uma questão biológica. A psicologia vai dizer que cada um de nós tem uma história da nossa psicologia, da nossa psique, na verdade, né? E a sociologia fala a mesma coisa de formas diferentes. Então esse individualismo que é pregado pelos coaches, né? Pessoal, vamos lá, um parênteses. Quando eu falar coach aqui, eu estou falando dos pilantras, tá? Só para eu parar de explicar toda hora. Voltando. Esse individualismo aplicado pelos coaches, ele é, na verdade, um fenômeno para jogar a culpa nos indivíduos e, muitas das vezes, eliminar a culpa da estrutura. Eu não estou dizendo aqui que é só a estrutura ou é só o indivíduo. Mais uma vez no Félix Guattari. São as 2 coisas, né? Então, a pessoa que vive imersa em volta na cultura do crime, ela pode não ser um criminoso, né? Estou dando um exemplo, mas as estruturas vão exercer influência, tá? Segunda questão de criar um emprego. Mais uma vez, o individualismo, né, e uma simplificação do que é empreender. Eu tenho um dado aqui do Sebrae de 2019, né, de 2020, que afirma que no Brasil, em 2020, até o meio do ano,
houve um índice de falências de 30%, mesmo com o aumento de abertura de empresas. Né? O que isso nos diz? E aí, e as causas principais são impostos, problemas de gestão e problemas de inovação. E aí o que isso nos diz quando o coach abre a boca para dizer, abre uma empresa? Que não é assim que funciona. Inclusive o Sebrae está aí para isso, né? O Sebrae e outras formações de verdade, baseadas em ciência e evidência. Que empreender tem a ver com vários conhecimentos de várias gestões, da economia, da política, da administração, da psicologia, do marketing, enfim, né? Não tem a ver com uma motivação simples, né? E se você não consegue é porque você não procurou o método certo, né? Tem a ver com estudo. Só um parênteses aqui de um exemplo que é bem interessante. Saiu um dia desses, 2 semanas atrás, eu também escrevi sobre isso, um breve texto, que 98% dos day traders, mais de 98%, quase 99%, tem prejuízos, né, nessa ação na Bolsa de Valores. Mas mesmo assim nós encontramos várias pessoas dizendo que isso é fácil, que há uma fórmula mágica que eu vendo no meu canal do YouTube ou no meu curso para você ter 100% de acerto. Então não há evidência. A evidência que nós temos, levantadas por 2 empresas, agora não lembro quais, mas eu posso trazer para vocês aí na descrição, dizendo que não é só chegar, colocar dinheiro e começar a seguir youtuber, né? A questão é que você tem que estudar. Um amigo meu que é economista, 2 na verdade, são professores economistas, disseram, você tem que estudar 5 anos, 4 anos, você não precisa ser economista, mas você tem que estudar, né? E não é um curso rápido de 3 meses que vai resolver isso. Terceiro ponto, resolver problemas sociais com atitudes e mentalidades. Isso eu acho lindo, né? O assédio, a cultura do estupro no Brasil é um fato verdadeiro, né? Tanto nós temos aí pessoas defendendo estupradores, né? E nós somos um dos países com o maior índice de violência sexual da América Latina. Apesar de que isso são fatos, né, constatados anos após anos, você vê pessoas abrindo a boca ou digitando que você só sofre assédio se você emana um problema, né? Se você emana uma vibração, então a culpa é sua. O outro vai dizer, nos exemplos que eu li para vocês, que o problema da superlotação tem a ver com valores. A família, que família ele está falando? Provavelmente a família tradicional, né? Que a família não é respeitada. Então, a grande questão é, gente, os nossos valores individuais, as nossas vibrações, as nossas energias, elas não vão resolver o problema da sociedade, porque os problemas são estruturais. Os problemas são estruturais, são ideológicos, políticos, econômicos, né? São intencionalidades, são paradigmáticos, né? Eu, enquanto candidato, quando eu chegar lá, eu vou mudar tudo. Você não vai, o paradigma ele é existente, né? O que nós podemos fazer é, com muita força de vontade, muito estudo, muita dedicação, mudar os paradigmas pouco a pouco e transformar a sociedade, né? Algumas sociedades transformam num espaço de tempo curto, e quando eu falo espaço de tempo curto é 80 anos, né? 100 anos, e outras sociedades nunca mudam ou pioram cada vez mais, como é a nossa, né? Quarto ponto e último, a ciência deve ser desvalorizada. No discurso desses caras, inclusive eu pretendo trazer o próximo vídeo sobre isso, a ciência ela tem um valor inferior. O método inventado, geralmente baseado na experiência dele, é que vai resolver tudo. A hipnose contra bactérias, a hipnose resolve tudo. Só um parênteses aqui. A hipnose é um método, né? Uma terapia complementar à psicoterapia. Alguns psicólogos dominam esse método enquanto alternativa ou auxiliar ao tratamento. Eu não estou dizendo que a terapia não funciona, só estou dizendo que ela não cura tudo. Ela não cura bactérias, ainda mais quando a bactéria está resistindo aos antibióticos que os médicos e biomédicos receitaram, né? E o outro é o batom que emagrece. Uma pessoa que tem uma vida feita para treinar, feita para malhar, ela tem a cara e a coragem de dizer que um batom que ela passou na boca fez você emagrecer, jogando no lixo o diploma de todos os nutricionistas do Brasil, né? Todos, né? Sei lá quantos anos a nutrição tem no Brasil, 70 anos, 50 anos,
todos esses anos jogados fora, porque é um batom que emagrece, né? Então a ciência, ela, no discurso dessas pessoas, é desvalorizada, tá? Então, hoje, nesse primeiro vídeo dessa série que eu pretendo fazer, eu discuti com vocês um dos elementos que são fundamentais para o discurso dessas pessoas que querem te enganar, querem enganar vocês. Todos os problemas têm uma solução e uma origem. Lembrando, a solução sou eu que vendo. A solução sou eu que vendo em 12 vezes de R$150 parcelado no cartão. Tá? Pessoal, eu sei que tá uma merda. Eu sei que a sociedade tá uma bosta. Eu sei porque eu ensino isso e eu estudo isso. Mas não se agarrem em milagres. Nós temos que estudar, aprender, nos unir de verdade e buscar melhorar essa questão, esse cenário. E esse cenário ele só é mudado com trabalho. Que trabalho é esse? Trabalho intelectual, trabalho solidário, trabalho humano, trabalho material, econômico, e principalmente saber aquilo que é feito para melhorar, para nos ajudar, e aquilo que é feito para nos prejudicar, tá? Tomem cuidado com tudo e todos que oferecem para você soluções rápidas para fenômenos complexos que, na maioria das vezes, nem eles mesmos entendem. Tá bom? Um abraço e até a próxima.